Oi, pessoal, Duda da RPS Capital. Estou aqui mais uma vez com o Paulo Tsora para nossa primeira gravação de fechamento mensal de 2023. Paulo, em janeiro, tanto o Total Return quanto o Equity Hedge entregaram uma performance em linha, né, com o benchmark, em linha com o CDI. Eu queria que você começasse falando então os destaques do período, de papéis, setores que foram responsáveis pela performance do mês. Duda, obrigado. Foi um mês meio 0 a 0 para a gente contra o CDI, né? Em linhas gerais, a nossa tese de China funcionou. A gente estava com a cabeça otimista para a China e a gente viu a reabertura acontecendo. A tese de petróleo não funcionou. A gente está otimista com o petróleo. O petróleo tem sido uma das piores commodities no ano, parado ali. Teve uma questão do gás nos Estados Unidos, uma produção que está forte na Rússia, mas a tese de petróleo não funcionou, é a pior commodity, né, no ano. Brasil long short vem funcionando, o time bottom up vem fazendo um bom trabalho. Então, no mês passado, a gente estava com uma carteira defensiva Brasil e a gente perdeu dinheiro no que a gente chama de bond proxy, Sabesp e BR Properties, principalmente Sabesp, mas BR Properties também tiveram um mês fraco. Então, em termos de setor, foi o setor que a gente mais perdeu. Em commodities, a gente perdeu alguma coisa também, principalmente no long óleo. A gente fez um pouco de hedge para posição comprada em China e comprada em óleo, um pouco em minério, que subiu muito no mês de janeiro. Então, a gente perdeu um pouquinho no short minério barra Vale. Recuperamos essa perda agora no mês de fevereiro, mas o mês passado foi ruim. Esse pair long e óleo, que estava bem mais long, mas com um pouquinho de short minério, contra também o long China e no relativo não foi bom. E os outros books da casa mais ou menos funcionaram e a gente ganhou dinheiro com cíclicos domésticos, com defensivos domésticos. Então, assim, o stock picking do pessoal bottom-up foi bem. Alguns destaques aí. A gente estava short Bradesco, foi bom. A gente estava short Ambev, foi bom. A gente estava um pouco short Americanas, que foi bom. A gente conseguiu fazer um trade positivo comprado em Magazine Luiza logo depois do anúncio do problema da Americanas. A gente fez um call bem tático ali de comprar Magazine Luiza, que a gente achava que ia acabar com um pouco do espólio da Americanas, e a gente fez um giro comprado em Magalu, que subiu pra caramba logo depois do anúncio e foi bom. Então, o time Brasil foi o grande destaque do mês aí, nas posições long e short. E no macro fatorial a gente acabou indo um pouco pior, principalmente nesse call de petróleo que não funcionou. Nossa, você falando agora, a gente vê quanta coisa aconteceu em janeiro. Eu já achei que era no passado. Mas, então, vamos falar sobre as alterações que a gente teve na carteira janeiro versus agora fevereiro. Vamos lá. A gente tem rodado com um net muito baixo, né? Total Return já há bastante tempo e a gente não está muito afim de mudar isso, não. Pelo menos não no curto prazo. Achamos o S&P meio caro nesse nível de 4.100, 4.200 como direcional. Não queremos ter direcional em Brasil com todo esse ruído político, macro, inflação, juro que a gente está vivendo. Então o jogo vai ser tentar gerar alfa, trabalhar no gross. E nesse sentido a gente reduziu um pouco o direcional ali, olhando o início do ano de 2023, com o finalzinho do mês de janeiro. Se você olha ao longo do mês, o net já foi baixo, mas no iníciozinho do ano estava um pouco mais alto. A gente achou que talvez fosse até ter um otimismozinho de curto prazo para emergentes, para Brasil no início do ano. Infelizmente o presidente entrou já falando um monte de barbaridade, o que trouxe um sell-off na Bolsa Brasileira ali nos primeiros dias do mês. Mas a gente vem trabalhando com um net baixo, a gente diminuiu ainda mais esse net, estamos com mais ou menos 10% de net. Seguimos com uma posição importante em bond proxies, bem defensivo doméstico Brasil. Lá fora mudamos um pouco, seguimos com uma posição em China, seguimos com uma posição comprada em petróleo via estrutura de derivativos, sofrendo, mas achando que está muito assimétrico esse petróleo mais para perto do 70, olhando para as outras commodities, 75, olhando para as outras commodities. E uma coisa que mudou, e aí é um pouco do que a gente ouviu do Powell nessa reunião do FONC desse mês, foi um tom mais dove, né? Um tom menos preocupado com inflação,
com cara de fim do ciclo, de aumento de taxa de juro, já mais data dependente e com um viés até um pouco mais leniente com os dados que saíram, e a gente viu um dado de emprego super forte. E hoje mesmo, antes de a gente marcar, teve um testemunho do Powell em cima desse dado forte de emprego, e ele falou, olha, não estou tão preocupado assim. Então, eu estou sentindo um Fed mais pró-risco, sancionando um pouco esse movimento aí de risk-on que a gente viu nos mercados violento no mês de janeiro. Nós não vamos participar no direcional, mas eu acho que abre uma janela de você começar a pensar um pouco sobre long duration, sobre ativos que têm duração mais longa, ativos que dependem um pouco de PIB, que têm um crescimento mais idiosincrático, meio com cara de late cycle, com o Fed virando a mão, um pouco ali do cenário 2019, se eu tivesse que dizer, e a gente começou a flertar um pouco com alguns ativos que têm essa característica. Lá fora, Tesla, compramos um pouco de Nasdaq, tudo com estrutura de opção, aproveitando uma vol baixa que a gente tá vendo na estrutura a termo das curvas de opção. E começamos então a montar ligeiramente, assim, com o olho no peixe ou no gato, preocupados, mas começando a olhar esse Fed com uma cara um pouco mais dove. E aí tem um pouco de rotação dentro dos setores do S&P, esses setores que performaram muito mal ano passado, Nasdaq, que a gente já viu, janeiro foi bem forte, uma Tesla também subiu bastante no mês passado. A gente acha que esse discurso do Fed, mudando um pouquinho na margem, combina com esse tipo de movimento. E a gente, dado que também já subiu, não vamos pagar o high, né? Mas o que a gente andou fazendo é comprar um pouco de opção nessa direção, de ativos de duração mais longa, que combina um pouco com a carteira long e óleo, porque se o petróleo subir, bate na inflação, prejudica o juro e prejudica esses ativos de longa duração. Então, estando comprado em óleo, de certa forma, a gente está um pouco redeado para isso. A China é um crescimento idiosincrático, é a reabertura, é o governo estimulando, vai ser a locomotiva do mundo em 2023, e a gente acha que tem que estar lá, esse ano é o ano de ter China, no tamanho certo para aguentar a volatilidade, mas a gente acha que é o ano de ter China. E agora, com essa cara de que o Fed está dovando, começar a pensar em ter algumas coisas de duração mais longa, mais ligadas ao juro de 10 anos do que ao juro de 2, o juro curto, a política monetária que a gente até acha que o mercado está dove demais, com muito corte de juro, talvez não caia tanto o juro no curto prazo, porque a economia está boa. Está se desenhando o tal do soft landing, talvez até mais soft do que se imaginava. Então, nesse sentido, é um pouco dessa mudança que a gente fez. Colocar um pouco de ativo de duração mais longa e manter no macrofatorial, né? E manter China e manter petróleo. Obrigada. Tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima gravação. Até o mês que vem.